Jesus, nosso irmão maior, que saiu do alto da sua morada sublime e se fez homem dentre os pecadores e nos mostrou o caminho, exemplificou a bondade, a compaixão, a prática da caridade. Estendeu as mãos aos sofredores, aos pobres e miseráveis, muitas vezes sem esperança e sem ter a quem recorrer. Tu, amado Mestre, confortou, consolou, perdoou e se fez para nós o caminho, a verdade e a vida. Hoje, estamos aqui reunidos, sintonizados com a sua mensagem de amor, aguardando para receber aqueles mesmos ensinamentos que tu proferistes nos montes, na beira do mar, diante das multidões, esperançosas de uma palavra confortadora que pudesse resgatar as suas almas do lastimável estado em que se encontravam. Clamamos a ti, que pela sua misericórdia possamos ter o privilégio de ouvir também a sua mensagem através da irmã palestrante de hoje. Que ela seja envolvida nas suas suaves energias, tendo assim a sua mente e os seus sentimentos elevados para materializar a sua voz doce e justa, pois somente o seu verdadeiro Evangelho há de nos confortar. Agradecemos a ti, Mestre querido, por se fazer o Verbo que nos resgatou, fazendo brilhar a sua luz em cada um de nós. Que assim seja. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Jesus, Lucas capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através de amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem excitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria de nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Boa noite, meu nome é Elci e a reflexão dessa noite será acerca da mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade é uma característica inerente ao ser humano. Todos nós somos médium. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas todos somos médium, porque os espíritos se comunicam conosco.
tem a pergunta mesmo no Livro dos Espíritos: pode os espíritos nos influenciar mais do que possamos imaginar? Então nós interagimos, né? Existe essa interação, né? Do mundo espiritual com o mundo terreno, conosco aqui. Então nós sabemos que nós temos as companhias espirituais. E à medida que vamos evoluindo, algumas companhias nos acompanham. Outros, né, não vão querer nos acompanhar, e aí, como diz o dito por aí, né, é cada um procurando a sua turma. Aí deixa de ser as nossas companhias. Então, a mediunidade, ela existe assim desde que o mundo é mundo. Os fenômenos mediúnicos, as manifestações mediúnicas existem. Aqui eu vou elencar alguns sintomas para você ter essa comprovação assim, de que você é médium. O primeiro sintoma é aquele clássico, né? Que é a questão da paralisia do sono. Quem aqui de nós nunca teve aquela sensação assim que você sabe que está fora do corpo e você fica lutando, querendo voltar, meio pesado, às vezes você sente uma perna, um pé ou um braço mais pesado, ou então você se vê em cima do corpo, tem aquela visão panorâmica. Tem gente que tem medo dessa experiência da paralisia do sono. Não precisa ter medo, porque não existem relatos de pessoas que desencarnaram em função da paralisia do sono. Porque nós sabemos que a necessidade de descanso é só do corpo físico, que o espírito é quando ele se vê livre, né? Quando o corpo está dormindo, que ele sai por aí trabalhando e ele fica livre para atuar. Então nós não temos muita lembrança, rememoração, mas que é inegável que o espírito se liberta e sai por aí trabalhando, estudando, e isso é comprovado. E essa é algo assim inegável, que não dá para negar. Outro sintoma que é possível que você seja médium, assim, que você pode comprovar, que são sintomas assim que deixa claro que você é médium, é a questão da mudança repentina de humor. Eu não quero aqui dizer que qualquer mudança repentina seja mediunidade, mas é um sintoma assim bem forte. Porque, por exemplo, se você porque tem aí os bem-humorados e os mal-humorados. Se você tem um padrão de humor, de bom humor, e de repente, assim, do nada, você fica extremamente mal-humorado, presta atenção nisso aí. Porque é aquela coisa, isso não é meu padrão. Eu estou pensando ou eu estou sendo pensado? Vale a pena fazer a reflexão. Outros sintomas são bocejos e lacrimejamento. Se você teve uma noite de sono boa, reparadora, e no outro dia você está assim bocejando ou lacrimejando, e acontece muito quando nós estamos na casa espírita, nas reuniões. E isso também é sintoma de que você está percebendo a presença de espíritos. Outro é o de ver vultos ou espíritos. Quando nós somos criança, nós vemos com mais facilidade. Por quê? Porque a gente recém chegou, né, do plano espiritual, então nós estamos mais conectados com o pessoal de lá do que o de cá. À medida que a gente vai ficando mais velho, que vai enraizando mais aqui, né? Então, muitas crianças aí, é o que muitos dizem, né? Que popularmente diz, fulano tem os amiguinhos imaginários e fica conversando. Não é amiguinho imaginário não, é espírito mesmo, que está vendo, que está interagindo. É algo comum, normal de acontecer, e que acontece com a maioria de nós, na infância. Outro sintoma de que você é médio são a questão dos sonhos vívidos. O que são os sonhos vívidos? Os sonhos comuns são aqueles tipo o computador, nós abrimos um monte de tela, aí quando vamos desligar saímos fechando tudo.
No nosso dia a dia, a gente vê um monte de cenário, um monte de imagens, um monte de pessoas, um monte de coisas movimentando e nem colocamos muito foco da nossa atenção nesses acontecimentos, que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando nós vamos dormir, existem muitos sonhos que é o repasse dessas imagens que a gente viu no dia a dia. E o sonho é aquela coisa que você fica ali, não está atuando. Você fica ali meio que espectador, vendo aquelas cenas passarem. E muitas vezes o sonho é aquela coisa ilógica. Você vai ver um elefante voando, um elefante de pijama listado, pijama de bolinha, aquela coisa assim, sem muita lógica. Agora o sonho vívido, ele não é diferente. O sonho vívido, você está atuando, você está raciocinando, você está conversando, você está agindo. E outra característica do sonho vívido é a rememoração. No outro dia você lembra da experiência que você teve. Então o sonho vívido também é um sintoma de mediunidade. Outro sintoma de mediunidade é a questão da aceleração cardíaca. Esse é mais comum nos médios de psicofonia. Temos também a questão do formigamento nas mãos, nos pés, quando é o médio de incorporação, né? É mais comum nos médios de incorporação. Gente, sobre a pessoa que tem a mediunidade, o fenômeno da incorporação, é em qualquer lugar que é recomendado incorporar? Não, né, gente? O lugar ideal é na casa espírita, onde você vai ter os espíritos e os seus amigos de trabalho ali na casa espíritas, né? Na casa espírita, para conduzir a situação. Porque a mediunidade é um fenômeno muito utilizado nos processos de desobsessão. Então, o ideal é que ocorra na casa espírita. Se você é médium de incorporação e está num lugar que não é apropriado, num ônibus, na rua, e começa a sentir assim, os sinais de que vai incorporar, o ideal é que você pare, respire fundo, e não é aquela respiração, não, é uma respiração tranquila. E vá controlando para que o fenômeno não ocorra ali no meio de todo mundo e você seja até taxado de louco. Então, coloca o foco da sua atenção em Jesus, coloca o foco da sua atenção em Deus e tenta controlar ali aquela situação. Porque a mediunidade é essa coisa para ser educada. Tem muita gente aí, até hoje nós temos pessoas tomando remédio, sendo dada como esquizofrênicas. Eu não tô querendo dizer que toda esquizofrênica é mediunidade, não, gente. Isso aí, quem vai ter propriedade para avaliar a situação são os psiquiatras, porque primeiro também nós temos que descartar se o que está acontecendo conosco não é físico. Quando não é físico, aí só tem uma outra explicação, é espiritual. Eu mesmo, quando cheguei na casa espírita, eu evocava meu pai, que tinha pouco tempo que tinha desencarnado, e sentia os sintomas, passava mal. E comecei em cardiologista, sentia muita aceleração. Cardiologista, eu esgotei as vias, assim, convencionais. A possibilidade que não era físico. E aí foi quando eu fui para casa espírita. E eu era adolescente na época, eu tinha 13 anos, eu fui com a intenção de bloquear aquilo. Eu não queria mais ter aquela experiência. Aí cheguei lá, comecei a trabalhar, a estudar e fui entendendo que aquilo não era coisa de outro mundo. E também ocorria porque eu evocava. Porque as evocações também, gente, se você é médium, você vai tá mais suscetível. Tem gente que aí é assim, ó, perdeu um ente querido ou alguém da família desencarnou. Aí mantém lá aquela foto da pessoa na sala. Você não está ajudando a pessoa, você fica sempre... O que é evocar? É chamar. Então não deixa a pessoa passar
depois de desencarnada, ficar tranquilo, ficar em paz. Isso aí também é uma coisa que vale a pena abrir mão, porque você não está ajudando, você está atrapalhando. Então, tem muita gente aí que tem vontade assim, eu gostaria de ter um desdobramento, ir lá na Espanha passear. Outros ficam querendo ter sonhos premonitórios, querendo ter premonição, saber de coisas que irão acontecer. E tem gente que fica até correndo atrás de vidente, diz, gente, principalmente se for médio, que cobra, cai fora disso que é fria. É fria, é cilada. Porque esses talentos, essas habilidades, elas nos são nos dadas, não é para luxo, não é para cobrar, levar vantagem financeira. A mediunidade é responsabilidade para consigo e para com os outros. Para consigo, porque você precisa estudar, educar a sua mediunidade para ela não te trazer transtorno, você levar uma vida normal. E ela para com os outros porque ela é importante no trabalho nas casas espíritas. Tem a sua utilidade. E também, gente, não é pensar assim, que quem tem mediunidade mais aflorada são os escolhidos, os iluminados. Não, só são as pessoas que vêm priorizando a mediunidade, trabalhando e educando há mais tempo. Aí vem, traz esse traço, traz essa característica, traz essa mediunidade de outras vidas. Mas qualquer um de nós podemos estudar, investir na nossa mediunidade e desenvolver e educar. Porque sem educar também vai mais trazer transtorno para as pessoas. Quantas pessoas aí que estão inseridas num contexto em que não existe uma aceitação, uma educação, uma instrução, e aquilo torna-se um peso para a pessoa. Eu tive um vizinho que a família evangélica não aceitava, ele era médio, e o cara vive dopado, porque é dado como que está alucinando, que está doido, e sendo que é mediunidade. A pessoa, ela vê, ela tem clarividência. E aí nega. E para muitos outros, eles atribuem, dão outro nome, né? Que tem gente aí dentro das igrejas evangélicas também que tem mediunidade, e lá é dado e atribuído o nome de revelação. Então, independente de credo, de religião, é como eu disse no começo, a mediunidade é uma faculdade inerente a nós. Porque nós não somos seres só físicos, somos espirituais. Não precisa também a gente ter medo de ver espírito. Porque nós vamos ter medo de nós amanhã? Se eu desencarnar amanhã, gente, eu vou ser um espírito, eu vou ter medo de mim mesma. Então, não precisa ter medo. Essa interação existe mesmo. E não adianta querer negar. Quem aqui nunca teve uma intuição? Intuição é mediunidade. Quem aqui nunca encontrou alguém, você estava super bem, aí você tem uma conversa com aquela pessoa e quando sai super mal. Por quê? É o efeito esponja que o médium faz. Ele sente, né? Ele absorve, assimila tudo que aquela pessoa deixou. E, então agora eu vou me fechar, que eu não vou interagir. Não, você vai interagir. E se você ficou com a rebarba daquela conversa, o que tem que ser feito? Orar por aquela pessoa. Você caçar um jeito de se higienizar também. De se livrar daquilo. E se livrar daquilo não é bloqueando, não. É estudando, é educando. Se você saiu mal, ora, ora, emite pensamentos de amor para aquela pessoa, pensamentos bons. Então, mediunidade é responsabilidade. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa negar, não precisa achar que são os eleitos, os escolhidos, porque é responsabilidade e convite para um trabalho mais ostensivo. Não é aí só veio e não vamos assim também, se tem o pouco ou muito que você tem, vamos dar valor.
dê valor. Se você quer desenvolver, busque, porque quem procura, acha. Busque, invista seu tempo, invista em técnicas que possam desenvolver. Pare para ler sobre o assunto, para pensar sobre o assunto, que aí você vai entrando nessa sintonia. Então a reflexão dessa noite era a respeito disso. Não é tudo também atribuir aos espíritos, temos que checar se a causa é física, se a causa é espiritual. E também não é assim, alguém está alterado, existe aí às vezes discussão entre a gente, espírito, e dizer, você está obsediado. Fulano é um obsediado, isso é espírito obsessor. Gente, tem dia que nós também estamos obsediando os outros. Então tem dia que a gente está bem, que está mais equilibrado, tem dia que está mais alterado. Porque não tem essa linealidade, não. Vai muito de acordo com nossos pensamentos, com o nosso estilo de vida, com as nossas atitudes do dia a dia. Tudo isso influencia. E principalmente na vida do médium. Então o médium tem que estar ali, vigiando, orando, estudando e se educando. Então a proposta era essa, de falar de uma maneira tranquila sobre mediunidade. E eu gostaria de pedir a permissão dos espíritos amigos para encerrar a reflexão dessa noite, pedindo a Jesus, nosso mestre, que possa nos abençoar, nos amparar, nos auxiliar na nossa passagem aqui pela Terra. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e não desvalorizem quando vocês tiverem uma intuição ou quando vocês perceberem que não estão pensando, estão sendo pensados. Vale a pena desacelerar aí, sair do piloto automático e dar uma devida atenção à sua mediunidade. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, mais um dia que se termina, mais um dia de aprendizado, mais um dia de bênçãos recebidas. Que a tua paz se faça em todos nós, que a tua luz penetre em nosso coração para poder sermos os braços executores do teu bem, do teu amor infinito. Senhor Todo-Poderoso, que a tua luz se faça sobre todo este planeta
que todos os seres humanos possam levantar os olhos para o céu, para ver dentro deles mesmos a tua infinita bondade. Que assim seja.